Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Companheiros de caminhada, como é bom poder fazer o bem, pensar no bem, estudar sobre o bem. A importância do Evangelho no lar se faz todos os dias, pois todos os dias estamos atravessando obstáculos, atravessando espinhos. E se não tivermos um alicerce aonde possamos nos fortalecer, muitas das vezes sucumbimos à tristeza, à inveja, à raiva, nos desviando ou fazendo descer degraus que não precisaríamos fazer. Por isso, quando você tem o Evangelho como amigo na sua cabeceira, quando você pode ouvir e através destas nossas palavras aqui, aonde somos intuídos a falar o que cada um de nós precisa ouvir, com certeza estamos trabalhando o nosso eu, a nossa mente, o nosso coração. Não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. Deus jamais abandona um filho, assim como você também jamais abandonaria um filho seu. Por mais erros, por mais contrariedades, por mais coisas que ele fizesse que não seguisse o seu conceito de certo, você não o deixaria na mão. E assim é o nosso Pai. Apesar de muitas das vezes sermos teimosos, orgulhosos, Ele está lá, sempre nos dando o seu colo, para que assim possamos chorar, refletir, enxugar as lágrimas e continuar, pois todos os dias Deus nos dá a chance de recomeçar. O presente realmente é um presente que Ele nos oferta. Continuando a falar sobre o conceito de Páscoa na visão espírita, hoje nós vamos falar sobre quando Jesus chamou cada discípulo para seguir junto com Ele. Pois eles conheciam a importância, através das palavras de Deus, como seria a certeza da sobrevivência para o triunfo da vida moral. Ou seja, eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo e que a vida continua. Por isso mesmo, atraiam companheiros novos, meus irmãos. Agora, vocês que estão me ouvindo, transmitam-lhe a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Então, se hoje nós choramos a falta que nos faz um pai, uma mãe, um irmão, um marido, mas é certa esta nossa despedida. Aliás, é a única coisa que realmente nós sabemos da nossa vida, é que um dia teremos que partir. Mas olha que maravilha você saber que toda aquela essência que você tinha, todo aquele amor que você possuía para com aquele seu ente querido, para o seu amigo, para o seu companheiro, continuam após a morte.
Quando você pensa na pessoa, ela recebe esse amor. Quando ele se preocupa com você, você recebe também esse carinho. E continua o contato, continua a ligação fraterna entre vocês dois, entre vocês duas. Isso não é maravilhoso? Você saber que tudo que aquela pessoa representava para você não acabou e que lá da onde ele esteja e você daqui conseguem ainda se comunicar? Mas como? Se eu não ouço, se eu não vejo, mas você sente. Você sente uma tristeza quando a pessoa está com saudade. E quando você sentir isso, faça uma prece pela pessoa. Entenderam como funciona? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Lembrando que o nosso livro está no final e o nosso próximo livro será do título Luz no Caminho, por Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel. Leitura de hoje, 73. Percepção e comunhão. Desde as mais remotas eras das nossas antigas civilizações, os homens terrestres sempre intuíram que nos ascendentes genésios de todos os fastos da natureza e da vida estava imanente e atuante a vontade de Deus. Por isso, sacerdotes, feiticeiros, oráculos, hierofantes e pajés se esforçaram em todos os tempos para identificar e interpretar a vontade divina, procurando descobri-la no ribombar dos trovões, nos remoinhos dos rios, nas ressacas dos oceanos, na dança das labaredas, nas sarças ardentes, no sibilar dos ventos e nas vísceras dos animais sacrificados, tal como ocorre ainda hoje com os novos adivinhos que buscam sondar os mistérios dos arcanos, na voz das modernas pitonisas, no jogo dos búzios ou nas cartas do tarô. Jesus, porém, há 20 séculos transatos, recomendou-nos recolher-nos a sós com o nosso Pai Celeste e conversar diretamente com Ele, nas asas invisíveis da oração, como filhos confiantes e esclarecidos. Bafejados agora pelas luzes da doutrina espírita, compreendemos hoje que o nosso espírito tem olhos, ouvidos, capazes de ouvir e ver infinitamente além das vibrações do mundo físico que nos limita e que podemos, pelas vias do pensamento, varar o espaço e ultrapassar as barreiras do tempo, para captar os sons e as luzes do mundo que palpitam além das fronteiras da matéria. Em verdade, somente agora começamos a entender que é no íntimo de nós mesmos que devemos procurar e encontrar o nosso Criador, que não somente nos outorgou o bem inefável da vida, mas que nos sustenta com o seu hálito divino, que é o próprio alimento da nossa existência. É que Deus, nosso Pai, mora dentro da nossa alma, vivifica a nossa vida, está em nós, como em todos e em tudo. Nos fala na intimidade dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Ouve os singultos do nosso coração e o suspiro dos nossos mais secretos anseios. Basta fazermos silêncio em nosso interior para ouvir-lhe a voz. Basta cerrarmos os olhos às visões de nossas percepções comuns
para ver-lhe a face oculta nas ondas da nossa emoção. Jesus dizia a verdade ao afiançar que ele era um com o Pai. E foi não apenas generoso, senão profundamente verdadeiro, quando nos exortou a sermos todos também um com Ele e com Deus. Façamos da prece íntima e sincera uma comunhão divina com o nosso Pai Celeste e poderemos realmente dizer ao Senhor, como o nosso Divino Mestre, que Sua santa vontade seja feita em nós e no mundo, na terra como nos céus. Espírito amigo, Janael. Muito lindo, né? Esse texto, eu gostei. Que ele nos faz refletir que sempre nós quisemos adivinhar o futuro. Quem nunca foi numa cartomante? Quem nunca jogou um búzio? Quem nunca quis ver o seu futuro? Se aquele realmente era o homem amado que seria para o seu casamento? Se você ganharia na loto? E assim vai, a gente às vezes vivendo o hoje, pensando no amanhã e esquecemos de agradecer o hoje que temos. Por isso, meu irmão, confie mais em Deus, pois tudo que está acontecendo à sua volta, muitas das coisas estava escrito no seu destino e outras tantas nós buscamos através do nosso livre-arbítrio, muitas das vezes de maneira errada. Então tem coisas que a gente passa pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por estarmos desejando coisas que não são nossas. E assim vamos levando a vida. E Ele pede para que a gente não fique tão temeroso quanto ao nosso futuro. Não fique desejando tudo o que eu acho que eu tenho que ter agora, pois nós somos eternos. Muitas das vezes, o que não conquistarmos agora, haveremos de conquistar um dia, se for da vontade de Deus e se for o melhor para a nossa evolução espiritual. Não se esqueça disso. Nunca é do jeito que a gente pensa. Sempre é de acordo com a vontade do Pai. O dia que nós aceitarmos isso como verdade e compreender que não devemos dar murro em ponta de faca, nossa vida será bem melhor. Nossa ansiedade, nossas dúvidas atrapalham a nossa vida. Devemos ter fé, coragem, perseverança, ser do bem, sermos amorosos, alegres, felizes, para que assim possamos estar sempre trazendo no nosso coração a força que Deus espera que tenhamos. Não se precipite em achar que o mundo é cruel, em achar que você não é digno disso ou daquilo. Para você ter a certeza que você está no seu caminho certo, olhe à sua volta. Você mora numa casa? Você tem uma cama? Você tem uma coberta quentinha? A comida está sobre a mesa? Você tem pessoas que cuidam de você e que você as tem com carinho e boa vontade com elas também? Então, com certeza, você está no caminho certo. Confie e tenha fé, pois tudo está no controle de Deus. Façamos sempre a nossa prece íntima e sincera, em comunhão com o Divino Pai. E poderemos assim realmente dizer ao Senhor, nosso Divino Mestre, que está sendo feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu aceito. E continuemos com o nosso programa.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a visita do coral Canta Aí, que veio à nossa casa agora, no Dia da Mulher, oferecendo mimos e boa música para as nossas vovós. Gratidão! Agradeço a doação de 10 placas solares que chegaram à nossa casa. Começamos o primeiro pontapé no nosso projeto, pois precisamos de 30 placas para suprir a nossa necessidade aqui da casa. Mas de grão em grão, vamos chegando à conclusão. Agradeço então à firma Stone Equipamentos para Demolição, que nos enviou as placas e o equipamento necessário para colocá-las. Gratidão ao Sr. Vander. Agradeço também à firma MSI Projetos, que também está nos apoiando no projeto das placas solares, tratando da documentação necessária à instalação. Está vendo, gente, como a gente deve sempre confiar no alto? Tudo ele sabe e providencia no momento certo. Não percam a sua fé, assim como nós também não perdemos a nossa. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço ao Geide, aqui da ilha, o entretenimento para nossas vovós através do coral, que irá iniciar no 4º domingo do mês, vindo alegremente cantar para elas. Agradeço as orações de vocês que tanto torcem pela nossa casa, as suas doações, pois juntos somos mais fortes. Não se esqueçam, anote na sua agenda. 12 de abril, nosso almoço de Páscoa. Sabe qual vai ser o menu? Feijoada! Quem estava com saudade da feijoada? Eu estava. Então, venha se deliciar com a nossa feijoada. Agora, vamos então ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de março. Caio César Batista dos Santos, Leda Martins Campos, Andréia Rodrigues, nossa colaboradora, que lê aqui para as nossas vovós. Claudino Soares, Delize Helena Melo, Yara Maria de Ataíde, nossa amiga Lili, lá de Caxias, Indara da Conceição Ferreira Macedo, Miguel Martins Campos Lisboa, parabéns, José Mary Lobato Esteves, Indeburgo Rolim Dias Marques, Adriana Emédio Viana, Mário Emanuel Sacramento de Sena, José Arthur Cesare. Você é aniversariante de março e eu não disse seu nome? Aí vai o nosso abraço, o nosso parabéns. Continue torcendo pela sua saúde, pelo seu progresso, todos juntos irradiando nesse momento muita paz, tranquilidade, que você siga uma vida feliz. Não esqueça de comprar o seu bolo, apagar a velinha e chamar todos aqueles que você ama e que te amam. Agora que nós falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo.
os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha. Ingredientes para o mingau também é muito importante, gente. Usamos bastante. Açúcar, pó de café, material de limpeza para deixar a nossa casa bem cheirosa e limpinha, desinfetante, cloro, água sanitária, detergente de pia, sabão em pó. Gente, vamos caprichar. Esse mês que passou, quase ficamos sem sabão em pó, mas com certeza há de chegar para a nossa casa. E o sabão em barra. Se você não consegue trazer esses itens aqui na nossa casa e gostaria de nos ajudar, fique à vontade, anote, por favor, nossa conta no Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Anote, por favor, CNPJ 34022 756 000153. Gostaria de fazer um Pix para o Banco Santander? O celular é 21 9986 35 298. Gostaria de vir aqui na Ilha do Governador e dar um beijinho em nossa vovó? Venha, fique à vontade. Nós ficamos aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você também quer fazer uma atividade com as nossas vovós, trazer um momento festivo, trazer a sua habilidade de cantar, tocar um violão ou trazer um lanche gostoso, este é o horário que você pode vir, de domingo a domingo, de 3 às 5 da tarde. É só alinhar com a gente. Você pode ligar para... Anote o contato 2462-5176. Se preferir e estiver aí pelo centro da cidade, passe lá na nossa sala, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato 3190 3873. A Simone está lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia, para receber a sua doação para o bazar, a sua doação para a casa ou que você deixe com ela os nomes para a prece. E no momento oportuno, ela traz esse nome para que coloquemos na rádio, ok? Se preferir, anote o e-mail para a prece. Nome para a prece, @acePaulodetarso.org. Gostaria de visitar o YouTube e resgatar ou assistir, ouvir novamente uma programação? Então anote na barra de pesquisa do YouTube, @ACE Paulo de Tarso, e você poderá ouvir quantas vezes quiser no YouTube a nossa programação. Gostaria de mandar um e-mail e bater um papo conosco? Então anote contato@acePaulodetarso.org e continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos em seu capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E, continuando aqui as explicações de Allan Kardec a respeito do tema ressurreição e reencarnação, vamos prosseguir a partir do item 8 até o item 9. Kardec nos diz assim no item 8. Para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, ou seja, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Os conhecimentos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra iria sair das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que, no Gênesis, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento que seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam os animais vivos que nadam na água, pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascesse da água e do espírito, ou da água em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e na alma, nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Tal interpretação se justifica, ademais, por essas outras palavras. O espírito é nascido da carne é carne. E o que é nascido de espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que nasce da carne é carne indica claramente que o corpo só procede do corpo e o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Pode-se entender como se trata do Espírito de Deus que dá vida a quem ele quer ou dá alma ao homem. Nessa última acepção, não sabe de onde ele vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado no mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma, por conseguinte, da pluralidade das existências. Gente, isso aqui são explicações de Kardec que nos dão base para continuar na crença e na fé no princípio reencarnatório, não é? Então, vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 12, Resgate e Renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesses atendido a todas as existências do aprimoramento espiritual. Enquanto na escola somos chamados aos exercícios das lições, ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis. Mas, igualmente, rentearão contigo velhos adversários,
não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve, com os mais elevados testemunhos de apreço, e respirarás, muitas vezes, no ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros, para aprender e amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Perceberás pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinastes a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento, e reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adestraste na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Ergues-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio das ciladas e injúrias que te espizinham o coração. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém te compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Seja qual seja o problema, nunca lhe conferirás solução justa se não te dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa, sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás sem delongas o domínio do bem que vence todo o mal. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Alfredo Augusto de Azevedo, Mauro Rafael Torres, Maria da Costa Torres, Ítalo da Costa Lopes, Isaac de Souza Torres, Wellington de Carvalho Souza, Richard dos Santos, Lúcia Maria de Oliveira Mendes, Lindalva de Oliveira Mendes, Luciene de Oliveira Mendes, Laerte de Oliveira Mendes, Terezinha de Jesus da Silva, Maria das Graças da Silva Guimarães, Rosileide Guimarães, Carlindo, Rosiane Bittencourt Souza, Raimundo Honório Souza, Maria Olívia Bittencourt Torres, Ofélia e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé,
a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda Paula, Helena Pereira Marins, Aparecida Pereira Fidêncio, Belinha Samari, Esmeraldina Rodrigues da Silva, Enessi Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira, Carmen Vincentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marco Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Valdelice Guimarães Álvares, Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Isaura Mendes Gomes, Yara Gomes de Gouveia. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes. A pobreza, considerada em sua expressão de carência absoluta, em verdade, só existe no homem, quando o homem se afasta dos tesouros divinos que lhe enriquecem a senda. Move-se a terra no espaço entre milhões de mundos. Nasce a criatura no seio da humanidade, entre milhões de seres irmãos. Para desenvolver-se na esfera carnal, recebe um corpo constituído de milhões de células e, comumente, dispõe de milhões de minutos para educar-se e engrandecer-se. Alteram-se a cada hora milhões de existências nos reinos inferiores da natureza, para que lhe não faltem força e combustível à máquina fisiológica, abençoado instrumento com que pode aproveitar as múltiplas oportunidades de evolução e aprimoramento que a experiência lhe oferece a cada passo do dia. Minha irmã, meu irmão, tudo é grandeza na casa de Deus, e todas as bênçãos de Deus no universo são administradas em máxima expressão. Tenhamos, assim, suficiente disposição de aprender e servir, e acumularemos em nós mesmos não as cruzes de ouro e fogo, sangue e lágrimas que tantas vezes nos arrastam aos precipícios das trevas sob o fardo espinhoso das provações que atraímos com a nossa própria irresponsabilidade e desvairamento. Mas sim, os talentos do amor excelso, suscetíveis de soerguer-nos da sombra do vale para o fulgor dos cimos, investindo-nos na posse da herança celeste que nos é reservada indistintamente
no reino da eterna luz? Meu companheiro de todas as tardes, auxilia enquanto é tempo, ajudando, compreendendo, servindo, perdoando, construindo para o bem e amando cada vez mais, na certeza de que o auxílio prestado desinteressadamente aos outros nas lutas da terra é investimento de paz e vitória, felicidade e luz, para a glória dos céus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.